Eu sou apologista e acho que toda a gente devia pensar nele, começar a pensar seriamente, só que ainda temos um problema, é que as placas fotovoltaicas, ou seja, o silício, ainda está caro. O aerogerador tem a vantagem que, para além de produzir, se tivermos vento, para além de produzir energia de dia, temos a possibilidade de produzir de noite, porque ele não para. Em contrapartida, o fotovoltaico só produz energia de dia, com a exposição solar, como deve calcular. As reduzidas quantidades de silício disponíveis fazem com que esta matéria chegue a preços muito elevados no mercado. Uma fábrica em Oliveira do Bairro, no entanto, vai começar a produzir painéis que contornam este problema graças a uma tecnologia inovadora. A tecnologia Thin Film é basicamente a deposição de várias camadas de gases de muito fina espessura em cima da matéria-prima, que é o vidro. O vidro aqui é a grande matéria-prima, que já tem ele próprio uma determinada camada semicondutora apoiada nesse mesmo vidro, e depois nós, no nosso processo produtivo, pomos várias camadas bastante finas que fazem assim chamada tecnologia Thin Film. A produção de painéis fotovoltaicos de tecnologia de silício cristalino implicava grandes gastos energéticos e grandes quantidades de silício, o que não acontece aqui. Por um lado, não usa o silício, que é uma matéria-prima que encontrar e tem variações de preços bastante significativas em função do mercado de semicondutores, que é o mercado essencial desta matéria-prima. Portanto, não fazemos uso de grande parte do silício. Por outro lado, a eficiência produtiva é bastante mais elevada, portanto temos custos muito inferiores, muito menores gastos de energia para produzir um painel fotovoltaico do que a tecnologia, digamos, convencional, ou chamada da primeira geração. Para os adeptos da energia solar, as notícias são boas porque a tecnologia permitirá uma redução de preço por watt muito significativa. Esta tecnologia, atualmente, é a tecnologia que o preço por watt é mais baixo do mercado. Digamos que temos uma razão de cerca de 30% a 40% mais baixo o preço por watt, preço final, do que a tecnologia de silício cristalino. Os números apontam para uma produção que irá ultrapassar os 100 mil painéis por ano. Grande parte destes vai escoar alemãs e espanholas, incluindo parques fotovoltaicos. Um deles será o Parque de Serpa, no Alentejo. Já existe uma aplicação em Portugal que entrou a funcionamento, creio eu, no final do ano passado, em dezembro creio que 22 de dezembro do ano passado. Foi feito o primeiro paralelo de um parque solar com painéis da mesma tecnologia que nós vamos produzir aqui. Esta nossa unidade fabril vai arrancar e vai produzir 5,5 megawatts anuais, o que dá algo mais do que 125 mil painéis ou módulos fotovoltaicos por ano. A nossa perspectiva é, no espaço de entre 6 a 8 meses após o início da produção, passarmos para o dobro. Numa altura em que as cidades são cada vez mais povoadas de torres envidraçadas, este tipo de painel pode constituir uma alternativa interessante e fazer o papel do vidro, com a vantagem de produzir energia ao mesmo tempo. Nós estamos a produzir painéis fotovoltaicos sobre um substrato de vidro, o que nos permite a nós ter um produto extremamente versátil. Embora não estou dizendo que o cristalino também não o possa ser, mas o nosso é muito mais versátil para integração nas fachadas dos edifícios. Permite substituir todas aquelas telas espelhadas e todas aquelas colorizações que se fazem nos vidros duplos que vemos aí para os nossos edifícios, podem ser substituídas pelos nossos painéis, com a vantagem de fazerem o mesmo trabalho em termos térmicos e em termos de luminosidade dentro dos edifícios, com a vantagem de que estão a produzir energia. As novas tecnologias são hoje um aliado de todos aqueles que pretendem produzir energia para uso doméstico. Há novas alternativas para produção autónomas, mas a energia eólica e o solar fotovoltaico são aquelas que reúnem mais adeptos. As energias eólica e fotovoltaica são excelentes escolhas para a produção autónoma de energia, mas analisemos diversos fatores a ter em conta. Em relação à energia eólica, é importante lembrar que o vento nem sempre é previsível e em Portugal há rajadas inconstantes, o que leva à escolha de turbinas mais caras. Para muitos, as turbinas eólicas constituem poluição visual, podem provocar a morte de aves. Embora atualmente quase todas sejam silenciosas, algumas turbinas produzem ruído.
As turbinas têm um limite de velocidade de vento que suportam, a altura em que têm de parar para evitar o sobreaquecimento. Painéis solares fotovoltaicos também têm certas desvantagens, não produzem energia durante a noite, implicam um investimento maior na altura da compra e produzem menos do que uma turbina eólica. Em locais com pouco sol é necessário um número muito maior de painéis para produzir a mesma quantidade de energia. E em caso de haver neve no inverno, os painéis ficam cobertos e deixam de funcionar, a menos que aquecidos, o que implica menor produtividade. Em suma, os aerogeradores produzem mais energia com menor investimento, mas há que ter em conta os impactos causados. Com as novas tecnologias, como o thin film, que não usam silício e produzem mais, os painéis fotovoltaicos são uma opção a considerar. Causam pouco impacto visual e integram-se mais facilmente nos edifícios, mas produzem menos energia. Analisadas as vantagens e desvantagens de cada uma, cabe-lhe assim escolher a que melhor se adapta às suas necessidades. A força da água também pode ser utilizada para produzir energia. Trata-se de um sistema ainda pouco comum, especialmente porque precisa de condições muito particulares para funcionar, mas uma vez reunidas, apresenta uma alta produtividade. Isto é uma microhídrica, portanto é um sistema que funciona através da água, como deve calcular, não é? Há muita gente, propriedade na sua quinta, na sua terra, que passa ali um rego de água com algum caudal, e que pode aproveitar sem que perca a água de maneira alguma. A água entra e sai na mesma. E ao mesmo tempo pode produzir energia. Portanto, nós aqui temos um pequeno exemplo, que é um tubo de 3 polegadas, em que tem que ter um declive mais ou menos de 8 metros, uma distância de 20, e que produz 500 watts de energia hora. O funcionamento é idêntico ao de uma barragem em ponto pequeno. Com as condições certas, esta tecnologia pode tornar uma casa autónoma. Para isto, o investimento rondará os 30 mil euros. Como em qualquer outra forma de produção autónoma de energia, a venda à rede é uma escolha consignada em lei. A água entra aqui por este tubo, 3 polegadas, não é? Em que tem que ter um declive para que lhe dê peso, não é? E a partir daqui a água entra, faz mover aqui esta turbina que temos no interior e produz a energia a partir daqui